Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e neste vídeo eu vim contar para vocês sobre a Operação Profanos deflagrada pela Polícia Civil lá no Rio Grande do Norte, que prendeu um pastor evangélico porque a polícia diz que ele está envolvido com o crime que aconteceu no dia 27 de agosto lá no município de João Dias, onde o prefeito Marcelo foi morto junto com o seu próprio pai, ex-vereador. Pessoal, infelizmente a gente vê um pastor da igreja envolvido com crime, com morte. Segundo a própria Polícia Civil, esse pastor evangélico, inclusive muito novo, de apenas 27 anos, esse pastor até agora não teve seu nome revelado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, mas a polícia diz que ele atuou efetivamente no crime, que inclusive ele é um dos mandantes, dos intelectuais desse crime. A polícia diz que o pastor coagitou que o prefeito morto, né, fosse assassinado dentro da própria igreja, da própria congregação onde esse pastor era líder. Porque, segundo o pastor, falou para o grupo criminoso, lá o Marcelo estaria vulnerável, seria fácil de matar o Marcelo. Só que aí pensaram melhor e resolveram não executá-lo dentro da igreja. Imaginem um pastor coagitar, matar um membro da sua própria igreja, dentro da igreja e na frente de outros membros. A gente vê que muitos pastores evangélicos, eles não têm compromisso com a igreja, não tem compromisso com o evangelho e não tem compromisso com o futuro da igreja, porque muitas crianças vão na igreja diuturnamente, né, de dia, de noite, finais de semanas, com os pais, com os tios, com os avós. Ele nem imaginou, quando ele sugeriu que o Marcelo fosse morto dentro da igreja, o quanto isso poderia prejudicar a saúde mental e emocional, principalmente das crianças, não só das crianças, mas principalmente das crianças. Mas essa galera não tem compromisso com a palavra de Jesus. Inclusive, a polícia denominou muito bem a Operação Profanos, porque o que eles fazem é secular, é profano mesmo. E eles conseguem ainda enganar muita gente que eu repito aqui, que tem vulnerabilidade espiritual e fica procurando nos pastores e nesses líderes que são instrumentos do que opõe a Deus, ficam procurando nessas pessoas algum tipo de acalento espiritual. Então é complicado porque a gente vê um pastor envolvido num assassinato do seu membro, do membro da sua igreja. Inclusive, segundo o próprio relatório da Polícia Civil, foi o pastor que falou onde o Marcelo estava junto com seu pai, no momento que foi assassinado por 7 meliantes. Foi Marcelo que falou, agora ele tá livre, vai lá, ele tá na casa de visitando eleitores, agora vocês podem ir lá assassiná-lo. O pai do Marcelo morreu na hora, e aí Marcelo ainda foi levado para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu, tinha 38 anos. A esposa dele acabou depois o substituindo, né, para concorrer, e ela venceu, né, no primeiro turno. E a gente vê que a outra mandante, junto com a pastora, a Damária, fugiu, está foragida junto com a irmã dela, que é vereadora, uma pessoa que o nome é Elidiane. Fugiu junto com a irmã, está foragida. O advogado dela está falando, não, elas viajaram porque essa época do ano elas sempre viajam, mas tecnicamente elas estão foragidas, porque tem um mandado de prisão contra elas, elas não foram presas. O pastor foi preso, ele está recolhido e as irmãs estão foragidas. Agora a gente vê como que eles colocaram essa trama, porque exatamente 4 meses depois agora a polícia consegue dar a resposta e falar o que aconteceu. O crime foi 27 de agosto e o pastor especificamente foi preso no dia 27 de dezembro, ontem,
E isso é mais um escândalo dentro das igrejas evangélicas, mais uma amostra que muitos pastores não têm compromisso com a palavra de Deus, que eles se vendem por conta de dinheiro, que eles barganham qualquer coisa com criminosos, além de fazer as pessoas, os membros, barganharem com Deus por conta do dízimo, e que eles não estão nem aí para a vida das pessoas. Inclusive um pastor que sabe que o único que dá vida é Deus e só Deus pode tirar. Mas é esse pastor que vai na igreja orar pela vida das pessoas, é esse pastor que às vezes recebe pedido de oração, é esse pastor que vai aconselhar jovens, casais, famílias, é esse pastor completamente contaminado que está lá na igreja pregando e muitas pessoas não têm discernimento, eu repito aqui, não sabem discernir. E pior, em vez de entenderem onde está o erro, onde elas têm que evitar se conectar, vão ainda, eu não duvido, justificar que foi o mal tentando destruir a igreja, que fez o pastor, fez o que fez. A culpa sempre é do mal, eles não fazem meia culpa, não buscam responsabilidade para eles das coisas inadequadas que fazem. Quando é para falar testemunho ou inventar coisas ou aumentar, eles assumem a responsabilidade, inclusive como instrumentos de Deus. Mas quando eles cometem crimes, traições, coisas inadequadas, é sempre o inimigo, nunca é eles que têm a responsabilidade sobre aquele ato. Então a gente vê, principalmente muita gente que se diz cristã, a gente vê que tem que cuidar, a gente tem que cuidar com onde a gente se conecta, com como a gente professa a nossa fé, que igreja a gente deve ir, porque eu repito, igreja é um hospital espiritual, tá cheio de gente doente, contaminada espiritualmente. Gente que não tem unção, gente que não está apto para cuidar espiritualmente dos outros, gente que está completamente no reino das trevas, mas que está no púlpito, é um lobo que se finge de cordeiro, travestido de homem santo, cheio de Deus, de homem honrado, fazendo papagaiada, pulando, falando línguas estranhas, de coisas completamente profanas, que não se coaduna, que não está de acordo com o sagrado, com a sagrada energia de Deus, coisas que vão de encontro, né, que são opostas ao Espírito Santo de Deus. Então, esse é o ponto que as pessoas têm que entender. Todo mundo é pecador, é falha, é limitado, mas no coração do cristão, no coração daquele que teme a Deus, não abriga tentativa de assassinato, disfarçatez, hipocrisia, mentira. Então essas pessoas se conectam com a mentira, com todo tipo de energia, porque elas não vigiam, e a culpa também não é do pastor. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, as pessoas que vão em qualquer igreja só porque fulano é pastor, e hoje em dia qualquer pessoa é pastor, filho de pastor, então é tudo pastor. Fulano não estuda, não faz nada, não fez uma faculdade, não tem um conhecimento, é filho do pastor, daqui a pouco ele vira o quê? Pastor. E principalmente nos lugares pequenos, como em João Dia, lá no Rio Grande do Norte, pastor é considerado quase que mini Deus. Porque o pastor falou, o pastor disse, bando de pastor sem conhecimento, bando de pastor que não tem compromisso com a verdade, mas a mentira vende, a enganação vende, as pessoas estão ludibriadas pela mentira, as pessoas não buscam verdadeiramente a Deus da forma que precisam ou devam buscar e ficam se conectando com esse tipo de energia. É por isso que muitos evangélicos crentes, eles não entendem o tanto de tumulto que eles estão conectados, porque eles estão conectados com essas energias de morte, energia de assassinato, de mentira, de traição, de falsidade, de hipocrisia, de canalice. Aquilo suga.
a gente é o que a gente conecta também. Aí vira esponja espiritual daquilo que está se conectando, de gente que está cheia de problema espiritual por conta disso, porque vai na igreja adquirir outra doença espiritual que nem tinha. Aí, em vez de buscar orar, de buscar clamar, tem tempo para estar assistindo coisas inadequadas nas redes sociais, notícias ruins, mas não tem forças para clamar a Deus, para orar, para buscar discernimento, para buscar entendimento. Então, eles vivem igual andorinha, onde o vento leva. E depois fica falando que foi o inimigo. A gente que teme a Deus, e por óbvio a gente acredita que sim, as forças opostas a Deus tentam diariamente nos fazer cometer coisas inadequadas. A gente é pecador, a gente tem que cuidar, a gente tem que vigiar, porque a gente é fraco, falho e limitado. Por isso que diariamente a gente tem que orar, vigiar, buscar Deus, buscar saber com o que a gente se conecta, o que a gente assiste e principalmente pregar e viver aquilo que a gente prega. Então, tem gente que fica indo na igreja, defendendo o pastor, achando que o pastor é isso e aquilo. A gente vê escândalos acima de escândalos. Um pastor de uma igreja coagitar, matar o membro dentro da própria igreja é o cúmulo do que muitas igrejas evangélicas se tornaram. Eu sei que muitos crentes vêm aqui no meu canal e falam, mas não é todo mundo, não sei o que, eu não estou generalizando. Carapuça não serve, ninguém tem que vestir. Agora, a gente tem que entender que sim, a gente tem que fazer críticas, a gente tem que discernir e falar o que tem que ser falado. Principalmente porque crente evangélico, eles julgam a tudo e a todos. Agora há pouco, antes de subir para fazer esse vídeo, eu estava falando com meu marido. A gente nunca escutou notícias de que um templo e uma igreja evangélica foi profanada, foi destruída, foi tacada a fogo, mas a gente escuta direto que um local da Umbanda ou do Espiritismo foi violado, foi profanado, porque o crente evangélico ele vai lá e fala que lá não é de Deus é outra coisa. Ou eles param as pessoas na rua, eles querem converter a força porque eles acham que eles estão acima de Deus. Toda a luta que eles falam do bem contra o mal, eles querem se colocar na frente de Deus. Deus é soberano, onipotente, onipresente. Deus sabe o que ele permite, o que ele evita na vida de cada um, na sociedade como um todo. Mas muito crente evangélico, ele quer se colocar como soldado de Deus, para ele falar, olha, Deus que mandou ele lutar por tal coisa, porque eles não discernem, eles têm desequilíbrios espirituais, emocionais e mentais, muitos deles. Então eles não, parece que eles vivem numa realidade paralela, falta lucidez e domínio próprio, eles justificam as coisas que não passa no crivo da lógica, eles justificam as coisas para eles se sentirem bem e para continuarem crianças no mundo espiritual. Eles não evoluem, são criancinhas ainda, não aceitam a verdade que liberta, não buscam o discernimento que traz sabedoria, e eles não estão nem aí para entender que, por exemplo, eu sou cristã, não entendo sobre Umbanda, sobre o catolicismo ou espiritismo. Eu respeito, não preciso profanar nada, mas eu sigo a minha fé. Eles não, eles criticam tudo e todos, mas quando é com eles, você não pode criticar. Senão, é porque é o inimigo, é porque, em vez de você criticar, porque você não ora. Eles não oram nem por eles mesmos, eles criticam e qualquer coisa e qualquer pessoa, e quando é com eles, eles não aceitam. Por isso que eles continuam sempre crianças espirituais. A gente vê na igreja, padre estuda, padre passa por seminário. Na igreja evangélica, maioria, as pessoas são consagradas pastores por conta da cúpula da igreja.
as pessoas só pular e inventar línguas estranhas já é considerada uma pessoa espiritual. Eu posso falar porque é verdade, eu convivi com pessoas de dentro da igreja que falava para mim que falava línguas estranhas para aparecer na igreja, para poder ter a claque da igreja, a admiração das pessoas da igreja, que ela não sabia nem o que está fazendo, ou seja, faltando inclusive domínio próprio. Então, assim, é triste a gente ver pastores evangélicos envolvidos com todo tipo de escândalos, não é de hoje. É por isso que eu particularmente escolhi não frequentar a igreja, congrego na minha casa com a minha família, a gente jejua, a gente louva, a gente ora, a gente busca conexão com Deus dessa forma, porque a igreja evangélica está cheio de profanadores da palavra de Deus, profanadores do evangelho de Deus, inclusive tudo isso é bíblico, de pessoas que estão lá para fazer o mal, para fazer aquilo que é oposto a Deus, que estão lá como sendo agentes daquilo que opõe a Deus. Eles não são servos de Deus, e não têm compromisso nem com o futuro do evangelho, como eu falei, porque se o assassinato tivesse sido cometido na igreja, como esse pastor sugeriu, na frente das pessoas, olha como isso é grave, um lugar que tecnicamente, supostamente deveria ser sagrado, sendo o antro da profanidade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, dê misericórdia, graça, proteção, sabedoria, lucidez a todos que pedirem, independente se são crentes evangélicos, se são cristãos atuantes, se são espíritas, que Deus dê, na sua infinita sabedoria, toda a misericórdia, toda a graça, todos os seus filhos que assim pedirem, de verdadeira adoração, com verdade do seu coração. E que sim, que o Espírito de Deus continue expondo toda essa gente canalha, toda essa gente hipócrita, toda essa gente mentirosa, para que sim, a gente consiga separar o joio do trigo. E a cada um de vocês busquem entendimento, busquem sabedoria, não se contaminem para aquilo que nenhum pastor diz ou nenhuma pessoa diz. Escute, avalie, discirna e vê se faz ou não sentido para a sua vida. Essas mais análises, informações, vocês vêm aqui no meu canal sem canalice, sem oportunismo, sem busca por like, sem tentar agradar ninguém. Tudo que eu faço aqui, como eu sempre falo para vocês, é de maneira franca, de maneira sincera e sim, daquilo que eu estudo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu prego e daquilo que eu acredito e temo.